Bom, já estamos ao vivaço aqui no nosso Facebook, certo, senhor? Senhor Jonas Jonas e o senhor Evandro. Maravilha. Os três aqui já. Dois, né? Porque ele tá do outro lado, não aparece. Hoje presença ilustre, né, Yas? Mais um do cursinho, né, Evandro? É, mais um do cursinho. Quem que já veio aqui tanto? Acho que é só. Veio três, né? Daniel, a Giovana e você. E eu? Ah, o Thiago já veio uma vez também. O Thiago já veio também? Já. Já o povo vai tudo embora, peraí. Muito bem, dentro de instantes aí mais um Pode Falar nesse nosso sábado, né? Sábado começou meio frio, mas depois saiu o sol, tá gostoso, né? A gente tá falando, mas a gente tem que prestar muita atenção no que fala, né? Porque a gente não prestar atenção hoje em dia, eu vou te contar. Derruba a live, né? Esses professores, não, e esses professores de português também é um caso grave, rapaz. Todo mundo fala português, mas na hora de escrever que é o problema, né? Mas bora lá. Vamos começar aqui. Tudo bem, meu amigo Evandro Rosa? Opa, tudo ótimo, né? Você tá bom mesmo? Opa, só alegria. Meu Coringão ganhou essa semana. Hoje tem Corinthians de O novo. Corinthians ganhou, então? Opa, não ganhou, né? Amassou. O Corinthians é um terror, hein, rapaz? Opa, pintou o campeão. Aí Empolgou. reforçou um pouco a barra, né? Ele empolgou. Bom, o nosso entrevistado de hoje é o professor de português aí, o Jonas Passos da Silva. Você tem o nome? Exatamente. Olha. Nascido e criado em São Miguel Arcanjo. Até que enfim, alguma coisa, pelo menos aí eu olhei dentro, né? Opa, Você tem o nome? tem que começar bem, né? Começamos bem. Bom, então vamos lá, né? Ô, Jonas, por gentileza aí, se apresente aí, cara. Com licença a todos, uma boa tarde já para o povo são miguelense. Para você, Yes, para você, Evandro. Meu nome é Jonas Passos, eu sou natural aqui de São Miguel Arcanjo. Sou professor da rede pública e privada. Trabalho aqui com língua portuguesa. Trabalho também com língua inglesa nas escolas municipais da cidade de São Miguel Arcanjo. Atualmente eu conheci o Vando, né, Vando? Pelo cursinho Opoca, que é um cursinho popular da cidade. Ótimo, né? Está sendo muito legal, né? Opa. O trabalho já está indo desde agosto para cá. E também trabalho na cidade de Pilar do Sul como professor da rede privada no Colégio Objetivo, da Patrícia Fogaça, que também é de São Miguel Arcanjo. E venho trazendo essa rota de docência aqui, né, desde a pandemia, porque até então eu era professor lá do estado do Paraná. Era paranaense, então. Isso. Mas você é são-miguelense, né? Sou são-miguelense, mas fui para lá em 2009. A pergunta que eu tenho que fazer para você, normalmente é a primeira pergunta que quase todo mundo faz. O que te levou a ser professor de português? Porque português é um terror. Você olhava as pessoas assim e falava, pô, essa pessoa tá falando errado, hein, cara? Não tá falando corretamente. Acho que daí você foi vendo que, pô, acho que eu vou gostar disso. Eu era essa pessoa, né? Eu era essa pessoa que falava, no caso não que corrigia, mas que também falava errado. Se é que existe um termo falar errado, né? A gente vai discutir sobre isso aqui, se existe certo e errado, ou se existe o que é adequado e o que é inadequado. Para falar bem a verdade para vocês, em 2006, quando eu decidi no ensino médio fazer um curso superior, eu estava na dúvida se faria algum curso relacionado à área de linguagens. Eu fiz o curso na área de linguagens, mas mais voltado para querer fazer aquilo que eu sempre sonhei, que era ser produtor, escritor de história em quadrinho. Mas que você gosta de fotografia também, você gosta? Eu gosto de fotografia, mas a história em quadrinho e os mangás, né, que são aqueles quadrinhos japoneses, a cultura oriental, de uma maneira geral, sempre fez muita parte na minha vida. Eu, particularmente, queria ser escritor de história em quadrinho por conta do Maurício de Souza, desde a infância, também por conta dos mangás, como eu falei. E o curso de letras na Universidade Estadual de Londrina, que é no Paraná, ele me capacitaria também a ser escritor de histórias em quadrinhos. Seria um mercado amplo. Seria uma possibilidade, mas acontece que a vida não tem um roteiro pré-determinado, né? A gente acha que a gente já vai fazer aquilo que a gente quer,
e dali a gente já se planeja, fazendo tudo, Tudo programadinho, né? tudo como se fosse uma novela das 8. Então, eu já estou imaginando aqui alguma coisa, né? Claro, história em quadrinho, ele falou, bom, para mim não ser um Cebolinha, É. né? E nem E o ser, Cascão. e nem ser um desses aí, Exatamente. de uma forma completamente aí errada, que é o personagem dele, né? Sim. Eu preciso me capacitar, eu Isso. preciso ir atrás das palavras corretas. Ou né? coleta, segundo Ou o coleta. Cebolinha, né? E aí você realmente aí foi lá para o Paraná, conforme você estava falando. Exato, 2009, eu cheguei lá, eu tinha meus 17, 18 anos. Entrei no curso de Letras Vernáculas e Clássicas, que é um curso relacionado à área do português. Eu acabei tendo que escolher entre as opções que eu tinha, que era ou ir para Assis, em São Paulo, fazer letras japonês, ou ir para Letras Vernáculas e Clássicas na cidade de Londrina, fazer português. Nunca nem vi falar nisso. Vernácula significa que vem de Portugal, porque um português vernáculo é aquele que é o português de Portugal. E o português clássico, que é vernáculas e clássicas, é porque vem do latim, que é a língua mãe do português de Portugal, que depois virou o português do Brasil, né? Mas lá que aconteceu aquilo que eu não planejei, que eu não me programei. Porque no meu primeiro ano, eu entrei no projeto de pesquisa para trabalhar com variação linguística. Então, nós mapeávamos os lugares do Brasil para saber como as pessoas de fato falavam. Então, era feito um trabalho num projeto de pesquisa chamado Atlas Linguístico do Brasil, mais conhecido como ALIB. Esse projeto de pesquisa, nós fazíamos, como eu falei, esse contato com as pessoas, elas eram entrevistadas, e nessas entrevistas elas tinham que responder perguntas. E como elas respondiam perguntas, nós gravávamos as entrevistas, e com os relatos delas nós percebíamos se ela falava, por exemplo, porta, se ela falava porta, Carne. carne. Aqui o Ies, ele fala, né? Porta, porteira, portão. Tem porta, porteiro, portão. Às vezes tem o porta, que é o retroflexo, que é aquele o R caipira que a gente chama. E tem o R, por exemplo, do sul do Brasil, que é o porta, né? Que a gente pode chamar de vibrante múltiplo, que é o porta, que é aquele que treme a língua no céu da boca. Então, mas tanto o porta, porteira, Portão. portão, enfim, eles são escritos tudo da mesma forma. Da mesma forma. O problema é a pronúncia. Então. Perfeito. É o que a gente chama de variação fonética, que é a variação do som. Quando nós temos variação fonética, a gente tem a palavra porta, 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 que é bem aqui no buraco de Adão, né? Tem o pomo de Adão e tem o buraco. Aprendi mais outra, eu nem sabia. Não é só professor não, mano. Esse cara, ele é mais coisa que professor. Eu trabalhei com isso e foi fantástico, com a ex-coordenadora e orientadora chamada Vandercy de Andrade Aguilera. Um abraço para ela, que está no Paraná, em Londrina. Hoje ela é uma das que comandam o setor de pesquisa em sociolinguística. Só que acontece que eu até então não queria fazer nada relacionado à profissão de docência. Eu não queria ser professor nem antes de fazer a faculdade. E durante eu também não queria ser. Eu estava numa ideia de que eu sabia como que era custoso ser professor, não só no âmbito financeiro, mas no âmbito do desgaste mental e físico. Porém, no meu terceiro ano de faculdade, quando eu fui contemplado para participar do cursinho especial pré-vestibular da Universidade Estadual de Londrina, que é um cursinho popular também. Isso foi no ano de 2011. Eu comecei como professor para trabalhar com pessoas que não tinham condições de pagar por um cursinho particular. E esse cursinho atendia 400 a 450 pessoas por dia, tanto na sala A quanto na sala B, e quanto nas salas da tarde e nas salas da noite. Só ali foram 9 anos, lá no Paraná, porque eu realmente me encantei Isso pela porque área eu não da queria, docência. Oi? Isso porque eu não queria. Isso porque eu não queria. Eu lembro até hoje, a minha primeira aula com a professora Renata Mendonça, ela era minha veterana. E nós, como nós tínhamos acabado de chegar no cursinho, teoricamente era muito difícil para a gente dar uma aula sozinho para 100, 150 pessoas. Então nós dávamos uma aula junto com uma veterana nossa de faculdade. E nós demos uma aula sobre literatura. Nessa aula de literatura, nós falávamos sobre rimas e versos, que
que hoje é um conteúdo que até não é tão cobrado no vestibular. Nessas rimas e versos, eu, ao invés de trazer poemas de Camões, de Guimarães Rosa e de escritores renomados ali, considerados clássicos da literatura, eu acabei trazendo textos de duplas sertanejas. Porque lá no norte do Paraná, o sertanejo universitário é muito influente. E eu também estava numa época que gostava muito de Jorge Mateus, gostava muito... Inclusive, Fernando Sorocaba se conheceram por lá, né? Exatamente. Fernando Sorocaba fez faculdade lá, o próprio Sorocaba. E Pois aí... é, né? A faculdade, pelo menos, se chamava Sorocaba lá, ou não tem nada a ver? Acho que não tem nada a ver, né? Não, na verdade, acho que o apelido dele se deu, se eu não estiver enganado, pelo fato de Ele ele morava era em Sorocaba, isso. Daí, ô Sorocaba, chega aí. Faz Não, porque, sentido, né? não, porque Ele sai daqui, vai pra lá, sai de onde? Sorocaba, vira Sorocaba. Não, mas não foi por causa disso, porque os dois são Fernando. Ele tem como ficar Fernando e Fernando. Exato. Fernando é esquisito. Daí vai ser Fernando de Sorocaba, aí ficou Fernando e O Sorocaba. Fernando e o que é de Sorocaba, perfeito, né? É isso. Eu sei que o Sorocaba fez agronomia lá, ou medicina veterinária, mas eu acho que é agronomia mesmo. E fez Na mesma faculdade que você, não? Na mesma faculdade, a Estadual de Londrina, que é a UEL, né? Conhecida como UEL. E aí, voltando para não perder o fio que eu sempre perco, né? Nós estamos desviando só. Imagina, eu fui fazer essa aula com músicas sertanejas. E a recepção, não sei por qual motivo, ela foi muito sintomática, foi muito imediata. Sabe, se identificaram também, né? Muitos se identificaram, né? Porque eram músicas que eles gostavam, porque Saiu do padrão, saía do padrão clássico. E aí, nossa, eles cantavam juntos. Eu, com todo respeito, me senti ali de uma maneira muito bem recebida, sabe? Eu me senti como se eu tivesse, mesmo não sendo artista, apesar de dar aula de História da Arte também, me senti num palco, porque é um tablado. Você poderia não ser o artista, mas fazia sucesso. Exato. Foi um momento de estrelato ali, que foi, mais uma vez, para um público de 100 a 150 pessoas, algo muito de início, algo muito simples, assim, para os padrões daquela época. A infraestrutura do lugar não era a melhor das melhores. Depois ela passou a ter uma infraestrutura invejável. Mas acabou-se a aula, a gente foi para a sala dos professores e ela falou para mim o seguinte, a minha veterana: Jonas, você pretende continuar dando aula, né? Porque você tem outros motivos, né? Aqui talvez seja um lugar para você só arrecadar dinheiro, enfim. Quais são seus planos? Eu falei, olha, eu não sei, eu só sei que eu muito gostei dessa primeira impressão. E a partir disso ela falou, Jonas, eu não sei ao certo. Ela utilizou uma palavra que eu acho que era a palavra dom. A palavra dom mesmo. Que você tem o dom para isso, e eu não sei quanto tempo você vai continuar fazendo o que você está fazendo. Mas se for por muito tempo, eu acho que você vai se satisfazer e as pessoas com as quais você for trabalhar também. E de lá foram 9 anos, de lá também foram 15 anos trabalhando com ensino privado e agora público, né? Então eu me sinto muito realizado em relação a ter descoberto a docência dessa forma, que é uma forma que eu não percebia. Ao invés de ser uma forma que eu quero ser professor, parece que foi um chamado, no sentido de, você quer ser professor? E eu, a partir disso, aceitei. Mas... o Ivandro já vai com certeza aí dar algumas conotações, mas eu acho que é o dom mesmo, cara. Porque às vezes a gente tem certos dons, só que a gente não sabe que tem. Né? Você tem, mas aí de repente quando você se vê numa situação e você acaba se saindo muito bem daquela situação sem fazer muito esforço, você fala, pô, isso aí é que eu quero. É isso que eu ia falar, porque esse tem a sua forma de didática é legal, porque assim, às vezes as pessoas entendem ali da matéria, mas a forma da didática dela mostrar, as pessoas não pegam. Eu acho que é difícil você já teve aulas com professores renomados, inteligentes, muito inteligentes, mas assim, se eu olhava, eu não conseguia entender o que eles falavam. A forma deles ensinar era muito rápida, ou eu tinha uma dificuldade, assim, que eu olhava e falava, pô, não dá, parece que tá falando inglês, pra mim não vai. Não consegue passar para os alunos. E aí eu posso falar que acho que não sei se as pessoas comentaram, vários alunos que estão lá no cursinho, o Paulo falou, não, pô, o Jonas ensina muito bem, acho que é um dos melhores professores.
Porque, assim, não menosprezando os outros, porque a forma de ensinar é tipo assim, troca ideia, conversa, passa essa idade, porque ninguém gosta mais daquele padrãozão, né? Você chegar lá, pra escrever na lousa e vai, não para mais, né? E aí o pessoal realmente aí, os tempos mudaram, né? E a forma de você aí ensinar também tem que mudar, porque senão cai naquela mesmice e o pessoal aí acaba simplesmente aí não dando muita atenção. Enchendo a lousa, 2, 3 lousas e apaga, e tem gente que tem dificuldade, tem pessoas que conseguem anotar o que você fala, que na faculdade eu era assim, não sei se você é assim, na faculdade eu não escrevia muito o que o professor dava. Eu anotava o que ele falava, as explicações, e depois da prova eu usava aquelas explicações, estudava só aquilo. Sim. Porque normalmente aquele textão, fala, pô, não vou usar para nada esse texto aí. Eu não usava, eu acho que acho que é isso que é legal. Para mim, né, tem pessoas que já gostavam. Sim, porque as formas de você entender um conteúdo são as mais variadas possíveis. Tem gente que consegue aprender melhor documentando o conteúdo, então ela precisa anotar, ela precisa documentar aquilo em algum suporte para que ela consiga internalizar na mente dela. Tem pessoas que são mais auditivas, que é apenas pela escuta, por exemplo, numa rádio, num podcast como é esse, numa espécie de propaganda que passa pelo carrinho de som, elas, por serem mais auditivas, elas absorvem mais esse tipo de conteúdo. Tem pessoas que já são mais visuais. E por serem mais visuais, elas precisam ter algo imagético. Eu falo isso por mim, por exemplo. Eu tenho o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e esse transtorno foi só de ser diagnosticado com 27 anos. Eu passei os meus 27 anos inteiros tendo muita dificuldade de leitura verbal. E o que é uma leitura verbal? Uma leitura só das palavras. Uma leitura que não tem acesso a imagens, cores, formas, gestos. Mas quando eu, por exemplo, tinha acesso às bancas de revistas, né? Bons tempos das bancas de revistas, né? Eu comprava as revistas Recreio, Pokémon Club, Digimon Club, revistas de videogame. E por elas terem as imagens, que além de palavras possuem cores e formas... Você tem um entendimento melhor, né? Nossa, eu lia de cabo a rabo. Eu precisava que a professora, eu acho que qualquer criança é assim também, mostrasse o desenho, quando ela estava lendo lá no prezinho, da Chapeuzinho Vermelho. Não falasse só como era a história. Porque na história eu acompanhava, só que quando ela mostrava a figura, parecia que eu encaixava uma peça do quebra-cabeça faltante, sabe? E isso para mim era muito sintomático. Isso que o Jonas está falando me remete aí a... Deu uma nostalgia aí. Não, os dias de hoje mesmo. Se você perguntar para algumas crianças, não são todas, tá? Porque as crianças hoje em dia estão muito desligadas. Estão ligadas mais em outras coisas. Né? Exato. Você perguntar qual a cor do chapeuzinho vermelho, do Chapeuzinho vermelho, elas não sabem. Exato. É que é mesmo. É perigoso falar Não sei. Azul. Exato. Então, quer dizer, a maneira que o Jonas, o nosso amigo aqui, Evandro, com certeza aqui, está tendo aula aí com o Jonas, está vendo que ele é diferenciado, né? Na hora dele passar aí aqueles conhecimentos que ele quer que os alunos possam aí adquirir, né? Ele arrumou uma forma de os alunos se conseguirem assimilar e, claro, se dar bem naquilo que mas eu acredito que, acho assim, para ele dar aula para um cursinho, acredito que seja melhor que o pessoal tenha mais foco, né? Sim. Eu tô falando como leigo, né? Nunca dei aula para criança, né? Então, assim, mas futuramente, quem sabe, posso dar aula. Mas, assim, eu acho que pro pessoal adulto, que eles estão mais focados, acho que é melhor, e a forma de se conversar é outra forma também, né, Jonas? Você vê essas medidas assim, que eu posso falar, aqui eu também não posso falar, porque na escola já é outra forma, né? Com certeza. Eu, particularmente... Os cursinhos têm mais liberdade, né? No cursinho a gente tem um acesso muito mais com pessoas maduras e adultas, né? Pessoas maiores de idade, ou pessoas que estão no ensino médio também, mas que têm uma outra vivência. Cursinhos populares, então, são pessoas... Não que os cursinhos privados são piores ou melhores, mas nos cursinhos populares eu vejo realmente a gana da galera que está lá para querer fazer alguma coisa. A gente tem ali nossa equipe de profissionais e nossa equipe de estudantes, e por conta do público ser um público mais consciente, que está ali porque realmente quer, é diferente do ensino público e privado do município, que, por exemplo,
a gente tem alunos que estão numa fase de vida muito mais complexa por serem adolescentes, né? Os hormônios à flor da pele, as prioridades são outras. E também eu trabalho com o Fundamental 1, né? Só para ilustrar, eu sou professor de inglês no Fundamental 1, que é na Escola Gomide, de 1º a 5º ano. Então eu trabalho com segmentos de alunos de 6, 7 anos até 10 anos, 10, 11 anos. Depois eu dou aula para ensino médio na escola privada, que vai dos 15 aos 17 anos. E depois eu trabalho à noite com o Você cursinho pega Copa. todas as faixas. Pega todas as faixas etárias. Todas as faixas. Exatamente. Mas qual a diferença que você vê assim que fica nítido assim? Não? Sim. A parte da criançadinha, gente, é um dos que tem 6 a 10, por exemplo. Eu descobri como é dar aula para essa turma esse ano. Porque eu fui convidado diante do concurso público de 2023 a fazer parte da equipe da Secretaria Municipal da Educação para trabalhar com o inglês para essas turmas. E eu jamais imaginei fazendo isso, porque o meu ritmo de trabalho era sempre para ensino médio e cursinho pré-vestibular. Porque, como eu falei, eu fiquei 9 anos só no cursinho lá da Estadual de Londrina. E aí eu falei, meu Deus, vou ter que lidar com criança agora. E criança é criança. Apesar de eles exigirem uma energia muito grande da gente, porque eles são jovens, enfim, energias da flor da pele. Tem que trabalhar, falta, né? ele tem que trabalhar Sim. mais o lúdico também, né? Tem que ser muito mais, a metodologia é muito menos dialogal e mais prática. Então, eu tenho um hábito, por exemplo, por conta das minhas coleções, eu faço muitas coleções, de eu levar as minhas pelúcias que eu tenho para cada aula, para poder, por exemplo, trabalhar com eles. Olha, hoje quem veio fazer a aula com a gente é o Pernalonga, hoje é o Bidu. Cada né? dia é um personagem Cada dia é um diferente, personagem ele está acompanhando você, né? Exato, para que seja mais lúdico, que seja mais um resgate de eu me encontrar com o Jonas que estudou naquela escola, com os seus 6 a 10 anos também. Já com o ensino médio, é um diálogo mais de preparatório para a vida adulta. Eles estão lá no 1º ao 3º ano, dos 15 aos 17, e muitas vezes a minha conversa é mais horizontal do que vertical, Sobre de o cima para futuro, baixo. né? Eu também trabalho com essa parte de coordenação de vestibular, mas a conversa com eles é uma conversa que é mais fluida, porque, por exemplo, o abraço que eu recebo de uma criancinha de Fundamental 1 é diferente de um cumprimento na mão que eu recebo de um aluno de ensino médio. Ambos são cheios de respeito, mas em matéria de amor e pureza, a gente só recebe daquele que não conhece o mundo ainda. A criança, ela te abraça, independente se você tiver com a sua metodologia boa ou não, se ela está Sim. aprendendo ou não. Agora, já o adulto, o formado lá, o cara que já tem a cabeça formada, ele vai te dar um abraço de recompensa pelo aquilo que você passou para ele. Exatamente. Se você não passou, não tem abraço também. mas Já é mais crítico, né, esse? Faz um gesto assim, ó, parabéns. Porque quando você está no ensino fundamental 1, oi tio, professor. Daqui a pouco você passa, assim, ele já vira adolescente e ele fala, ô professor. Já vai mudando. Aí daqui a pouco, aí, quando já está no adulto, já é outro. E aí, Jonas, firmeza? Exato. Exatamente isso. O diálogo ele vai mudando, a linguagem vai mudando, né? Porque é tanta intimidade, muitas vezes, que a gente tem por conta de sermos adultos, estarmos na mesma jornada juntos nessa fase aí que é viver trabalhando, saindo, se conhecendo, que no final das contas a gente se chama pelo nome mesmo, né? Eu tenho alunos ali, né? Um abraço para o Matheus Jabura aí, que é um aluno também lá do cursinho POCA, que a gente se encontra muitas vezes em lugares à noite aqui no Tropicália, por exemplo, em São Miguel Arcanjo, pela praça mesmo, porque são amizades que nós fizemos lá e, curiosamente, ele vem e também vem a fazer parte do cursinho depois. Então, eu conheci o Evandro no cursinho mesmo, né, Evandro? Sim mesmo. Mas o Matheus Jabur, não, ele era um dos que eu já tinha conhecido antes. Ele, o André, e essa conexão que nós fazemos com o cursinho popular, com pessoas adultas, parece que eu estou livre de amarras. Não que eu dou aula com correntes, mas quando você dá aula para pessoas que são adultas, que
que estão lá porque querem. Tá no seu habitat natural. Eu Né? estou no meu maior zona de conforto possível. Lá é onde eu consigo performar melhor. Porque lá me traz um lugar do meu cursinho de 9 anos. Que eu comecei com 2011 e terminei em 2019. Desde então eu não tive acesso a um cursinho especial para vestibular popular. E foi graças a esse projeto, né, da Casopoca, do professor Emanuel, que nós tivemos condições para que a gente fizesse o que nós fizemos nesse meio de ano e que, por sinal, está dando muito certo, né, mano? Opa, nossa senhora, um curso ótimo. Eu indico para quem quiser. Aí tava faltando alunos esse tipo, tem mais 4 vagas. É um curso ótimo esse, para quem quer fazer. Agora vai ser o concurso agora, você postular. Exato. Tem outros concursos da FUVEST, vai ter Enem, então... Para quem quer investir e ter futuro, porque eu sempre converso com os amigos assim, claro que estudo não é um retorno rápido, né? Uhum. É um retorno demorado, mas é um retorno que é certeza que você vai ter um retorno, né? É a única garantia que você tem de conseguir alguma coisa no futuro bem melhor, uma coisa que pode te trazer aí aquele tanto que você almeja, né? Que é uma estabilidade, que é aí uma vida financeira melhor, é através do estudo. Exato. Se não for estudo, Não dá. Aí roubar banco é difícil. Vai preso. Virar aí... Político, eu vou te contar. Né? Político é complicado, cara. Porque político... Se você não conversar bem, também não adianta nada. Não, político não rola, né? É. Só pra quem tem na veia o sangue aí. É sangue de político, né? Porque senão não rola, né, cara? Não adianta. E você sabe, para você hoje em dia, para você se eleger, você tem que ter muita promessa, né? Exato. Né? Se você não tem promessa, eu vou votar em você para quê? Se você não promete nada. Seu plano de governo é promessa, né? Esse? Agora, promessa não quer dizer cumprir promessa, né? Não é obrigado, né? Não é obrigado, né? São coisas muito distintas, né? Distintas, né? Separadas, né? E aí o cara se elege e fala, tentei de todas as formas, mas não tive auxílio, não tive aí quem embarcasse no mesmo barco que eu para a gente conseguir, né? Entregar aí aquilo que eu, enfim, acabei prometendo. É sempre assim, né, Jonas? Sim. Fica pro próximo ano. O próximo ano eu consigo. Por isso que eu prefiro ficar nessa condição mais de estudo, né? Da docência, porque a gente estava falando da palavra dom agora há pouco, né? Eu acho que acho que as palavras mais prósperas para isso seria vocação. E as vocações, elas são múltiplas, elas têm muitas condições, muitas pessoas com vocações para isso. Mas aí você vai entrar numa discussão que eu e essa temos quase todos sábados. Não, sabe por quê? Por quê? Porque agora você quebrou uma mística minha, que eu achava que é o dom. Mas é a vocação também, né? Eu acredito. A vocação, a gente tem casos aqui, vamos falar de um caso, Tiririca. O Tiririca é político, não tem vocação e nem dom. A política. Mas elegeu mais 5 com ele, né? Mas ele mesmo, incrível, né? sem vocação e sem dom, ele tá lá. E elegeu mais os 5 com ele, né? Exatamente. Então, quer dizer, são coisas que fogem da nossa... Ossada, né? Do nosso radar, da nossa ossada. Sim. Né? É uma coisa curiosa, porque a gente sempre fala que as profissões, em geral, se você não as faz com paixão, se você não as faz com satisfação, você vai até fazê-las, né? Às vezes ela pode te dar uma remuneração muito boa e por assim você sobrevive. Olha, vou continuar com essa profissão, embora não tenha vocação, embora não tenha técnica, mas ganho muito por isso que eu faço. Então, por isso que eu continuo. Pode ser um caminho de vida. É questão de gosto, né? Exato. Agora, os professores com os quais eu trabalho, por exemplo, os que passaram aqui, a Giovana, o Thiago e o Daniel, outros mais, enfim, eu fico pensando, porque eu falo por mim. Eu estou numa fase, profissionalmente falando, que eu estou com a maior quantidade de horas, aulas que eu já tive na minha trajetória profissional. Eu estou, infelizmente, mas felizmente também, ao mesmo tempo, batendo quase 50. 50 horas? 50 horas por semana. Porque eu tenho o Colégio Arcanjo aqui em São Miguel, quartas e sextas. Eu tenho o GUMID, segundas, quintas e sextas. Eu tenho o Colégio Pilar do Sul em terça-feira. Eu tenho a Casopoca às quartas-feiras. Eu tenho coordenação de vestibular também às quartas-feiras. Então, isso totaliza uma grande quantidade. E essa grande quantidade faz com que eu me desgaste, querendo ou não, porque ninguém é de ferro. Mas, ao mesmo tempo, eu posso falar para a população que a gente brinca, né, com esses estereótipos profissionais de que o professor não ganha bem.
E fato é que nós deveríamos ganhar muito mais, pelo tanto que a Mas gente pelo trabalha. menos uns 15 mil por mês você ganha de boa. Ah, não, assim. por baixo, né? É. Antes fosse, né? Como ele dá aula, acho que é em 3, não é isso? Em 2, não sei. 4. Hoje eu estou em 4. Então passou de 30 já. Né? Passou Passou de 30, que seria o justo, né? Né? Seria justo, né? Não, se você pegar o que os nossos políticos ganham, vocês estão ganhando Exato. nada. Trabalhando 4, né? Trabalhando 4 por Exatamente. 4 dias, né? Trabalhando? Não vai dizer. Batendo ponto, né? Exatamente, porque é muita diferença, né? A disparidade é É muito uma grande. injustiça. Né? Mas você sabe que o que é legal? Porque vocês formam as pessoas, né? Exato. Né, Yas? Porque o mas professor você não Eu esquece. sei, mas com certeza que tem alguns políticos que os professores falam, eu não formei esse cara, Não, na escola era outra Não me bota pessoa, nas né? costas. Não vai formar essa culpa de mim, não, que eu não Mas tenho. assim, e o legal é isso. Porque o professor a gente nunca esquece. Você vê na rua, ô professor. Você nunca vai esquecer do professor. Principalmente esses do primário. É do você ensino médio. esquecer que a gente alfabetizou. A gente ensinou a ler, escrever. Isso aí leva a vida inteira. Um abraço para as professoras Estela Galvão, professora Dalva Seabra, professora Deise Camargo, Sueli, que foram minhas professoras lá da Escola Gumide mesmo, que me alfabetizaram. Porque não só elas, como os professores também do meu ensino fundamental e médio, professora Ana Paula Souza, professor Vladimir, de Tatuí, professores que a gente leva para o coração, né? E o professor, ele é um oftalmologista, ele te faz enxergar, né? Porque quando você não sabe ler, você fica olhando, e fala, o que você está escrito ali? Não, e isso que Significa você aquilo falou, ali, né? Ele te faz enxergar, porque... mas isso que você falou é até no sentido prático. por Nem exemplo, na teoria. no Porque às prático vezes o mesmo. aluno está com um problema, te faz você vai enxergar. ver, tá com E o professor descobre. Que o professor É. descobre e fala, pô, você não está conseguindo, não estou conseguindo enxergar. Aí Exatamente. ele fala, Na prática. Na prática, literalmente, literalmente, você pode reparar pra consegue você ver, cara. detectar, né? O professor, ele é pique um segundo pai, segundo a mãe, ele tá sempre ali com o Nós aluno. tem isso também. A gente, se for levar em consideração... E eu acho que hoje em dia é muito mais ainda, né? Muito mais. Eu, assim, estou tendo esse contato mais próximo com os jovens agora de Fundamental 1. E, às vezes, nós tivemos recentemente, em maio, nesse ano, o Maio Laranja, que era uma campanha contra abuso, né, de jovens e crianças. E eles fizeram toda uma formação para nós, professores, para ter o que a gente chama de uma escuta ativa. Quando, por exemplo, a gente recebe esses pedidos quase que de socorro de crianças que às vezes ficam mais do seu lado, querendo talvez te contar algum segredo, mas não sabendo como. Um apoio, né? Pedindo um apoio, uma sensação de, olha, minha casa não está muito legal, estou precisando de um apoio aqui. Então eles vêm, te dão um adesivo, por exemplo, um colante, né? A gente chama de colante aqui em São Miguel. Isso para a gente já é muito legal. Então tem bastante dessa fase do professor, que é além das 4 paredes. É do professor que consegue não assumir o papel dos responsáveis, porque isso eles têm ou deveriam ter, né? Todo mundo em questão. Mas a gente consegue ser um apoio. Eu, por exemplo, no colégio particular, eu trabalho com coordenação de vestibular. E nessa coordenação de vestibular, principalmente no período da pandemia, nós tivemos muitos casos de estudantes que entravam em contato com a gente e, de repente, se emocionavam assim por conta da fase que estava vivendo e da ansiedade pré-vestibular. Porque é uma ansiedade complicada, é uma fase de vida de uma decisão muito significativa. Tem aluno que sabe que vai viajar para muito distante, tem aluno que vai ficar mais por aqui mesmo, na região. Ainda bem estamos tendo muitos acessos a universidades próximas, mas a gente passa a ter esse papel também, esse papel de conselheiro, de mediador. Mais uma vez, os profissionais da área da saúde, que são os E psicólogos... sabendo que tem que ter um limite também, né? Sim, o que é da minha alçada e o então, que é da alçada do outro. E o limite que se você indica, posso indicar isso, tá? Para você. Isso, eu faço isso. Isso é legal, muito legal do professor, é isso. Então, essa parte que eu falo, que às vezes ele não tem um pai ou uma mãe na casa que ele possa trocar ideia, e na escola ele tem esse limite que o professor abre essa porta para ele, o professor, Sim. a professora,
Há professores e professores, né? E tem não, cada um do seu jeito, né? Mas e o legal é isso, porque ali ele descobre, e pode ver que você, eu analisando o que você falou, você agradece os professores até hoje. Sim, não só os que eu falei, é até chato falar porque você pode esquecer mais de outras pessoas, mas minha tia Elisete mesmo, que sempre foi professora, já foi minha professora. Foi minha professora. Professora Elisete? Sim. Ela lá na Ribabene? Não, Nestor. Nossa, que legal. A Elisete... Você que achou que o Evandro era novinho? Eles são quase a mesma geração. Isso é verdade. Nossa, até minha tia Elisete, professora, minha prima Flávia Pacano também, que passou a seguir os passos. Hoje em dia, quem é professor na minha família, olha para você ver uma porcentagem de profissionais de uma família cujos avós tiveram 6 filhas. Minha avó só teve 6 filhos, porque se fosse para ter o 7º filho, você já sabe, né? Ia virar lobisomem, segundo a lenda. E aí, das 6 filhas, nós temos aí, em média, uns 2 filhos por tia, então 12, quase 20 netos, né? E dos 20 netos, apenas 4 se tornaram profissionais da educação. O que é uma porcentagem, passando aqui agora para vocês, de 25% quase, né? Mas é um outro assunto para se debater também, de que a quantidade de profissionais da educação que estão evadindo. A gente está tendo não uma proximidade de colapso, mas desde a pandemia, diante de todos os problemas que envolvem também a área da docência, nós temos uma quantidade pouquíssima de pessoas interessadas em estudar e de pessoas querendo se formar na área da educação. Eu ouvi uns dados que o cursinho falou mesmo que quando chega no ensino médio, a taxa de evasão é quase 70% dos alunos. É muito grande. É muito grande. Porque... Muito grande. E outra coisa também, que quando eu fui fazer o ProUni para ser professor, tem matérias que o governo está ajudando a pagar para ser professor, porque não está tendo isso. Matemática, física. Tá difícil. Mas aí vai uma pergunta que eu quero fazer para vocês. Acho que não é essa. Sabe que são duas coisas, duas perguntas em uma. A forma como o governo está tratando o sistema de ensino, a educação, e os alunos do jeito que chegam, como é o tratamento em casa, como que chegam para os professores, que tem muito relato de agressão, de os limites do professor, que o professor não pode falar com o aluno e tal. Acho que isso envolve a mesma pergunta que eu ia fazer para você. O que você está achando que você agora está dando aula para a escola pública também? É mais para as crianças, que é mais tranquilo, né? Mais tranquilo. Isso eu posso dizer para você. Eu acho que o meu perfil para minhas aulas, por exemplo, só para fazer um parênteses, desde a época que eu comecei a trabalhar com cursinho, eu, na metodologia, já fazia questão de trabalhar com conteúdos audiovisuais. Eu não tinha o hábito de fazer aquele tipo de aula que era encher quadro, falar isso e assim, assado. Embora para gramática, a gente, mais purista, fala que o ideal é a gente trabalhar com a frase na lousa e fazendo as análises sintáticas ali mesmo. Mas são metodologias diferentes. Então, eu preparei muitas aulas audiovisuais. E essas aulas audiovisuais, elas me acompanham até hoje, depois de 15 anos. E hoje, curiosamente, em 2025, eu consigo trabalhar com esses conteúdos como se fosse no tempo presente. Por quê? Porque essas crianças de hoje, elas são mais velozes. A tecnologia aumentou tanto que hoje o quadro existe, ele vai sempre existir, penso eu, mas ele é adaptado. Por exemplo, eu utilizo na Casopoca, por exemplo, nas aulas de português, uma projeção da aula sobre pontuação, que foi a nossa última aula, né? E essa projeção ela vai direto no quadro, que é um vidro branco, com um fundo branco atrás. E aí eu, com o canetão, eu passo em cima da minha projeção algumas análises sintáticas que eu faço, né? Faço flechas, faço isso. Tudo isso para mostrar para vocês que as metodologias elas mudam, mas a essência da aula é a mesma, né? E para falar sobre o governo, que
é da minha alçada, mas até certo ponto, porque eu não sou professor da rede estadual. Municipal, né? Eu sou da municipal. Da estadual, eu acredito que a própria professora Giovana, que veio aqui, ela pode falar muito a respeito, mas eu sei que quando veio o deputado do Paraná, o deputado não, o secretário da Educação do Paraná, que conhecido como Feder, as coisas não começaram junto com o governo Tarcísio, né? As coisas elas tiveram uma grande dificuldade, assim, na questão de as qualidades que o professor... Sistema de ensino, né? Tudo, né? Em relação a como o professor desempenha o seu trabalho, a burocracia que envolve a inclusão de dados específicos na plataforma, internet, que às vezes na escola funciona a internet, mas às vezes não funciona o sistema, ou às vezes funciona o sistema, mas às vezes não funciona a internet, e eles têm que fazer uma prova ao vivo. Né? Ó, só cortando você um pouco, ontem mesmo eu vi lá que o pessoal estava comentando que tem um cursinho em Sorocaba, não sei se o Yas viu isso aí, que para você ser vice-diretor... tem que ter porte de arma. Né? Você está brincando? É um colégio militar? Não, na escola municipal. Municipal. Tem que ter porte de arma. Exigência No edital. né? No edital da prefeitura. Então, Porque o colégio era tão rigoroso? Assim? não sei. Aí disse que não viu, que foi sem querer. Ah, foi sem querer o edital. Então tá bom. Pô, você tem, o diretor tem que ter porte de arma. Nossa É senhora. uma das exigências para você se candidatar. Meu Deus, gente, isso daí eu nunca tinha visto. Que pontos estão chegando, né? Exato. Como você Acho falou, que era pro exército, não era para a a escola, prefeitura, né, de Sorocaba, cidade do interior de São Paulo, exige porte de arma para os candidatos de concurso público às vagas de alta hierarquia na área da educação. Entre os cargos disponíveis aí no edital, né, publicado Parece piada, no mas dia não é. 10, né, está o de diretor de escola. Meu Deus, gente, isso daí agora pegou você. emocionante, né? Ah, bom, eu pensei que você já saia daqui e já ia tirar um porte. Pensei, pô, eu vou fazer meu CAC agora. Só não basta os cursos que nós fazemos, as formações, eu falo, agora tem que ter porte de arma. Imagina o professor dando aula com a arma na cintura, né? Nossa, cara, é lamentável uma coisa. Porque a arma do professor é o raciocínio e o giz, ou que seja audiovisual, né? Essa é a arma do professor, né? Sim. Distribui conhecimento. Distribui né, conhecimento, né? É isso que a gente está... A nossa vocação, /dom, /distribuição, /intenção, é trabalhar com a educação, né? É trabalhar com a formação de pessoas, formação cidadã, levar um ensinamento pedagógico, levar um ensinamento para a vida. Agora, a arma é dissonante, Tá né? bem Dentro diferente, de sala. né? Imagina você chegar na faculdade e falar, não, agora você vai, para terminar seu curso, no TCC você vai fazer um trabalho ali você vai fazer um trabalho de porte de arma ali, né? Não, tem as latinhas. Dá os alvos ali, se você acertar pelo menos aí 70%. Você tá aprovado. Não, Meu, capaz. não rola, né? Eu nem... Você pode ter resposta agora. Não tenho nem mas como é cogitar, loucura, né? mano. Mas o mundo está passando por uma transformação muito grande, né, o Jonas? Não só o Brasil, o mundo inteiro. A gente está vendo cada coisa que acontece no mundo. Você fala, pô, mas o que está acontecendo com o ser humano? Sim. Né? Paciência, esse negócio de... Não, agora mesmo eu estava vendo lá Claro, tem gente que exagera, né? Acho que foi do Catar. Não, é do Catar não foi do Catar. Utah. Ah, sim. Que a rede social, a internet é um câncer, não é isso? As redes sociais é um câncer. É mesmo. Né? Agora, é claro, o problema é o seguinte: a mesma informação que chega para mim, chega para você e chega para você. Agora, as cabeças é que são muito diferentes. Sim. Eu posso ver informação, buscar mais informação, assimilar aquela informação de uma forma, e você pode ver a mesma informação, não ir atrás de outra informação e achar que aquilo ali é o correto, e aquilo ali que tem que ser feito. Você não fazer outra pesquisa, né? Não, você não faz pesquisa. Você recebe, porque geralmente quem tem rede social recebe a pesquisa pronta. A Assim, pesquisa do outro. a bandeja. Exatamente. E já cortada, né? E aí ele segue aquilo. Por quê? Porque aquilo é a verdade. Entendeu? Então, o que eu mais acho que deveria ter, e nós não temos ainda, em relação aí às redes sociais, são as pessoas que propagam aí
fake news, que distorcem aí, enfim, acontecimentos, ou incentiva muitas vezes aqui, olha, essa pessoa ser punida, pagar pelo que ela faz. A gente sabe que não paga. Muitas vezes você nem sabe quem é. Né? E aí vira essa terra, infelizmente, aí, que cada um põe o que quer, faz o que quer. Quando eles querem, muitas vezes eles conseguem descobrir. Sim. Eles vão atrás, porque toda máquina é um endereço, você acaba chegando lá. Né? Mas é uma investigação longa, é uma investigação custosa, só mesmo para quem realmente eles dão aí algum interesse que você vai atrás a fundo. Mas para a grande maioria, passa batido, né, cara? A gente fica muito no raso, na Exato, superficialidade, a gente não se aprofunda. Lógico, existem notícias e notícias, né? Talvez tenha até uma questão de vestibular que era assim, mais ou menos. Existem questões de utilidade pública e existem questões de utilidade de um público. Exato. Por exemplo, porque saber se o Brad Pitt e a Angelina Jolie voltaram ou não voltaram, isso daí é uma questão de utilidade de um público. Agora, sobre saneamento básico em São Miguel Arcanjo, por exemplo, utilidade pública. É pública, todo mundo deveria saber e se aprofundar a respeito. Agora, com todo respeito às notícias de utilidade de um público, se eu, por exemplo, eu gosto muito de videogame, gosto muito de jogos, gosto muito dessa cultura pop, e eu me aprofundo por um gosto pessoal. Né? Claro. Mas tem outros Mas você filtra assuntos, muito também, né? Sim. E porque hoje, o que a gente recebe, que a gente falou agora há pouco, que vem de bandeja, né? Vem importado, vem editado, já vem aquilo. Mas até o algoritmo, você comenta alguma coisa no celular, já vem tudo aquela Vem um monte, né? um monte de coisa para você. Publicação, vídeo. E você nem perde, né? Fala que não para de passar isso aqui. E aquele outro que você adicionou e não está aparecendo para você. Por quê? Porque ele está afogado no algoritmo diante de tantas coletando likes. todas as informações. E só coisas ruins aí, coisas ruins. Tudo Que é outro aquilo, assunto também. Né? tudo aquilo que você fala e tem um celular em volta, amanhã você vai ser, ou no mesmo dia você vai ser bombardeado com aquilo. Sim. Né? Então realmente aí é empurrar a goela abaixo E aceitar. você tem que se filtrar, né, mano? Você tem que olhar. Você tem a escolha. Pode fechar o Você olho. tem escolha e na sua você- mão também, né? Se você quiser mudar, você muda. Uhum. Mas voltando um pouco para a sua área agora. Certo. Quais são você já fez concurso, já acompanhou, você faz as correções também sobre as provas de concurso. Quais são os erros assim fatais assim nos concursos, assim em gramática, Na língua portuguesa? redação, por exemplo. Na redação, Que a gente perde muito ponto, porque porque como você falou, eu consigo escrever a redação, vou embora. As ideias eu tenho, tudo eu ponho em prática, mas na hora de colocar a pontuação, tem uma regra. é aí que é a que me pega, porque daí eu falo, pô, aí será que vai? Não vai? Você está explicando. 2 pontos e tal, será que aqui é ponto final? Começo de novo, Vamos aquele pegar. respiro que é a vírgula, que todo mundo fala que é aquela pausa que você tem. a pausa sonora. É a pausa quase, né? sonora e a explicação, né? Você fala, pô, tô indo, pô, calma, vírgula, aí, tô indo ali, tal, volta de novo. Eu acho que esse é o grande erro, assim, do pessoal. Vamos pegar, por exemplo, o Exame Nacional do Ensino Médio, para a galera que vai fazer o Enem aí nesses próximos meses, os estudantes de ensino médio, os estudantes que já se formaram. O Enem, por exemplo, ele tem uma metodologia de correção na redação de até 1.000 pontos, de 0 a 1.000 pontos. Ele pontua por meio de 5 critérios. Esses 5 critérios, eles podem valer 0, que é insuficiente, 40, que é ruim, 80, que é regular, 120, que é bom, 160, que é ótimo, e 200, que é excelente. Se eu tenho 200 para cada critério, vezes 5 critérios, vai dar 1.000 no total. E o primeiro critério da redação do Enem é se você consegue escrever de acordo com a norma padrão, que é a norma gramatical, que é com pontuação, que é com acentuação, que é com ortografia adequada. Então, você pode tirar de 0 a 200 pontos só nesse primeiro critério, por exemplo. Então, é algo que, com certeza, uma vírgula colocada em mau lugar vai aparecer, porque a regra da vírgula é muito, como você viu na aula, muito ampla. Tanto para onde eu devo colocar vírgula e onde eu não devo colocar vírgula. Porque nós tínhamos uma brincadeira assim, ó.
Na dúvida, coloca uma vírgula. Sente. Na dúvida. Quase como se fosse um sentimento. Eu né? sei de dizer, na dúvida, tá na dúvida, coloca uma vírgula aí. Não tem nenhuma, pode Tá muito sem vírgula, tá faltando uma vírgula, vou colocar uma vírgula. Vamos chamar a E às vírgula pra vezes, festa. é ponto e vírgula, né? Isso, ponto e vírgula. E a pessoa coloca só vírgula, né, Ias? O ponto e isso vírgula é ele é mais discreto comparado à vírgula. A vírgula, ela é arroz de festa, ela tem que estar no texto inteiro. Já o ponto e vírgula, ele é Só aquela aparece. pessoa timidona que vai pra festa só de vez em Só quando. aparece na hora exata, né? E só aparece quando é realmente requisitado, né? Sobre o ponto e vírgula, uma curiosidade, ele só ocupa lugar de um negócio chamado conjunção, que é mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, não obstante, e, nem, mas também, pois, já que, uma vez que, Nossa visto Senhora. que, essas palavras ficam na cabeça, né? Por quê? Porque eu trabalho com isso, querendo ou não, há muito tempo, né? Ainda bem que ele falou, fica na cabeça dele. Na minha, não. Ficou. Eu lembro da época que eu estudava quando criança, depois quando eu fui para a faculdade, e agora que eu tenho esse filme da aula que eu dou, toda vez que eu dou essa aula. E né? o legal é que quando eu tinha aula, eu tinha a professora Ana Paula, você conhece. Isso foi, se não a minha inspiração maior. Então, é a inspiração de todos, assim, que acho que, se perguntar delas, que a professora Ana Paula, acho que é a inspiração de Ana Paula Souza. né? Era a Paula. Então, eu consegui aprender muito com ela português, porque eu sempre tive dificuldade em português. Matemática eu sempre fui tranquilo. Agora, Uhum. Português, falar, nossa, Mas português. português. E as aulas delas eram igual a sua, que eu gostava das aulas dela. Português acho que é uma Sim. dificuldade. Mas quando eu tenho aula da com- grande parte, da grande maioria, né? E quando eu tinha aula com outros professores, eu falava, nossa, hoje de aula de 2 de português, as 2 últimas é de matar. E com a professora Ana Paula, nós gostávamos porque a forma didática dela de ensinamento era outra forma, ela era mais de conversar com o povo, Exato. era outra Ela forma. conseguia se conectar de uma maneira muito mais direta com o alunado. Eu acho que desde a época dela, hoje como professor, eu falo, enquanto os professores, estavam cada um com a sua metodologia e com a sua razão, né? Não tirando, não desmerecer né? ninguém. Mas era apenas a forma como ela adotava a sua pedagogia, né? A sua pedagogia metodológica, que era manda na real para você mesmo, sabe? Ela não fazia muitos rodeios. Se você dava trabalho na aula, ela olhava no seu olho mesmo e falava, vai continuar fazendo isso. E a aula dela era tão na horizontal, que eu falo que horizontal é quando você tá de olho para a pessoa Olho no olho, né? e não tem de cima para baixo ou de baixo Tá para tudo cima. no mesmo nível, né? No mesmo nível, tá bem nivelado. E era tão nesse sentido que você se sentia parte daquela construção que era a própria aula. Você não era a pessoa que estava incomodando ou a pessoa que estava querendo aprender. Você se sentia responsável também para que aquela aula desse certo. E hoje, uma das formas de aprendizagem que é considerada contemporânea o suficiente é aquela forma de aula que o professor ensina o estudante e o estudante também ensina o professor, por conta das suas vivências, por conta das suas pessoalidades. Então, ela, por exemplo, foi, não só para mim, mas foi uma Pra fonte mim de também. inspiração tremenda para fazer o curso que eu fiz. Eu lembro até hoje, que quando eu me formei, eu fiz o discurso de formatura, ela até se emocionou assim, porque ela falou, Jonas, você não falava nada quando você entrou no colégio. E, de repente, você está aí pegando o microfone, falando para um monte de pessoas. E Ai, também meu Deus. ela dava essa liberdade de, tipo, uma aula que eu lembro, é que eu lembro até hoje, que ela falou assim, viu, vocês vão eleger 4 candidatos na sala, que era tempo de eleição. Sei. Aí, esses 4 candidatos vão vir na frente para debater. Aí eu fui eleito um dos candidatos. Sei. E ali eu fui pegando essa forma de conversar com o pessoal, porque eu também era meio muito fechado. Uhum. Só que eu sempre fui conversar com a rapaziada, mas para o público assim, eu sempre fui fechado. Certo. É só aquela galerinha ali que eu conversava e é mais nossa galera, né? O que acontecia. Aí ela conseguiu desenvolver isso em mim e eu gostei muito. Ali que eu comecei a gostar da aula de português. E da comunicação E da também, comunicação, sim. Daí eu falava assim, pô, eu não gostava de aula de português, meu Deus. Ali foi da hora. Ali né? E foi graças a ela, né? Foi sim. o incentivo, a desconstrução de uma aula. E aí, cara, beleza? Tudo jóia? Oh, prazer. E foi graças à aula dela mesmo que foi desconstruída Senta com nós aquela aí, ideia cara. de padronização e a gente passou a fazer o quê? A gente passou a fazer
exatamente uma aula mais versátil, né? E com essas inspirações que nós temos na sala de aula, que a gente leva para a nossa incorporação de aula também. Então, se eu sou o que eu sou hoje dentro de sala de aula, que eu acredito que eu tenha uma identidade minha, de fato, mas ela é só minha, porque na minha vida passaram professoras como Ana Paula, passaram professores como o próprio professor Vladimir, passaram professores como é o próprio caso da minha tia Elisete, N professores, e hoje, como eu tenho a oportunidade lá no colégio que eu ministro aula, que é o Colégio Arcanjo, eu dou aula para professores como a professora Eide, eu dou aula junto com eles, porque eles foram os meus professores. Professora Eide Teobaldo e o professor Sim. Rogério Moraes, que foram os meus professores, e agora eu estou... Rogério é de matemática. Rogério de matemática. E meu professor também. Ele também. Eles, ambos professores que me formaram na disciplina de português e matemática, eu tenho a oportunidade e até o privilégio, posso dizer, de trabalhar com eles. Uma honra, né? Uma honra dentro da escola que eu faço parte, né? Ô, Jonas, qual é praticamente aí, né, claro, no português aí, aquele erro básico que geralmente que quase todos os alunos acabam cometendo? Hoje em dia, a gente tem muito o internetês, né? O internetês, ele dominou, ele é uma realidade. Então, nós temos o caso clássico do o que junto. E a palavra que, ou melhor, às vezes é o e a palavra que, o e, junto, ou às vezes é o e o que junto só a letra. É isso mesmo. Não tem o o, é isso mesmo. Ele matou isso mesmo. E o Google... O corretor coloca junto. O menos ok é tudo OK. É OK. Não é 0 quilômetro. Tem também o caso do mas e do mais. Na fala, é tranquilo. Eu falar, viu, eu tô cansado, mas eu vou pra festa. Né? Essa daí pega, hein? Agora, na escrita, a pessoa fala, estou cansado, vírgula, mas vou para a festa, está em desacordo com a regra. Porque o correto seria mas. Aí numa pontuação já tirava a pontuação dele. Já tirava a pontuação por norma padrão. Que voltando o fio lá da meada que eu tinha perdido, a segunda competência do Enem, para quem vai fazer a prova, tema e forma. Se eu não escrevo conforme uma estrutura dissertativa, e um tema que é, por exemplo, sobre pessoas que são surdas e mudas, eu perco ponto. Eu tenho que trabalhar dentro desse quadrante. Essa é a segunda competência. Terceira competência, argumentação e coerência. A capacidade da pessoa saber argumentar sobre o tema proposto de maneira sólida, de maneira sem perder, por exemplo, um fio da meada. Não fugir do assunto, né? Não fugir, não ter devaneios dentro da produção. Como assim? Devaneios é o quê? Devaneios é a pessoa tangenciar o tema. Ela começar, por exemplo, o tema é sobre pessoas surdas e mudas. E ela, de repente, falar sobre pessoas que são deficientes físicas. Já mudou totalmente. Já mudou. Ou muitas vezes, o que acontece também, acho eu, não sei, né? Você tem aí, porque para você fazer aí a redação, você tem algumas linhas que são aí primordiais, né? São 15, 20, eu não sei. E muitas vezes o cara não tem, né? Vamos dizer assim, argumento, não tem aí, né? Enfim, história para colocar naquela redação. Eu começo a criticar, então depois não tem, né? Ele começa bonitinho, mas ele fala, falta umas 7 linhas, cara. Aí ele começa com coisa que não tem nada. Famoso encher linguiça. Exatamente. Só para completar. Ele vai enchendo para dar as 15 linhas. Bom, eu completei, então que acabou. Né? Ele se vira nos 30 ali. Exatamente. Né? A gente tem ali a característica, porque o Enem, você tem que fazer um texto acima de 7 linhas e no máximo 30 linhas. Então, se você escrever com menos de 7 linhas, você está fora, você nem lê, nem é lido a sua produção. E se passar de 30 também, né? Por isso que tem que manter o quadrante de espaço, de mínimo e máximo. A quarta competência é a competência de coesão linguística, que é aí que entra os mecanismos linguísticos, que são as conjunções, que eu falei agora há pouco para vocês de maneira muito acelerada, mas também a possibilidade do seu texto estar conectado. Se o seu texto ele estiver com início, meio e fim,
com as palavrinhas de conexão, que existem palavrinhas... Sem repetições? Sem repetições, muito bem. Porque é nessa quarta competência que se você repetir muito o seu texto, você vai perder ponto. Né? Você sabe, eu acho que o grande erro das pessoas é assim, o eu. Eu e coloca eu. Isso. Esse eu é o que mata, né? Esse eu é um pecado capital, vamos pensar assim, Olha, nem sabia na isso aí, né? dissertação. Porque numa dissertação, a gente não pode colocar em primeira pessoa, que é eu acho, eu quero, eu penso, eu acredito. Eu tenho que colocar acha-se, pensa-se, sabe-se, que é a famosa terceira pessoa impessoalidade, né? Que faz com que o seu texto seja seu, mas não com uma voz autenticamente sua, né? Isso daí é uma característica muito importante, porque se você colocar em primeira pessoa, porque eu acredito você zera. Porque eu acredito que o eu só eu vivi, né? Então, mas eu, né? o que está Exato. acontecendo, Eu vivi, né? o que está acontecendo nos dias de hoje, tá? É que você manda um recado. Eu não gosto muito de mandar áudio, então eu escrevo. Eu também. Eu também. E o WhatsApp corrige o tempo todo. Tá? Isso quer dizer que eu não estou muito bem. Eu coloco uma frase ali, ele olha para aquela frase ali, começa aquele pontinho azul, né? Exato. Você clica nele, ele muda. Você vai clicar. Às vezes ele acerta. 90% ele acerta, mas tem uns 10% que ele dá umas bolas fora que eu acho que não combina. Eu acho que combina. Ele acha que combina. É. Mas vai como eu quero, não vai como ele quer. Né? Então, isso aí também tem aí, acho que contribuído para que muitos prestem muita atenção, porque eu escrevo e Mas sabe o que acontece que o Jonas falou? Aí a mente acaba treinando nisso aí. Exato, E cara. na hora de você fazer uma redação, você coloca tudo isso aí, né? Sim, se Porque você acho que na hora de você escrever, você condição. coloca tudo em prática que você aprendeu, né? Aham. A própria redação mesmo, ela tem esse hábito de você levar aquilo que você tem do seu dia a dia para a produção textual. Então, muitas vezes, se você perpetua certas inadequações gramaticais, é notável que isso vai acontecer na sua redação, né? E para finalizar, a quinta e última competência, que é a competência de proposta de resolução, que é uma proposta de intervenção. Uma coisa que o pessoal tem que entender sobre o Enem, que acontece desde 98, do século passado e do milênio passado, é que a quinta competência é a competência que serve para que você, na conclusão textual, isto é, no último parágrafo, você coloque uma resolução do problema. Eu digo que o Enem é como se fosse um abacaxi. Vocês já viram a expressão, né? Que eu tô com um abacaxi em casa para resolver? Tem que descascar, né? Tem que descascar. E aí, você vai fazer o que com o seu abacaxi, que é a temática do Enem? Vai fazer um churrasco com ele? Vai fazer uma torta? Vai fazer um suco com hortelã? Vai fazer o quê? Tem que fazer alguma coisa. Eu digo que até colocar na cabeça para fazer que nem Carmen Miranda dá para fazer. Você dá utilidade para o abacaxi. Claro. Por quê? Porque ele tem que ter alguma função. E a função do produtor do texto no dia da prova é de fazer o quê? De resolver o problema com uma maneira que tem que ter o que precisa ser feito, quem vai ser o responsável pela mudança, como isso vai ser feito e por qual motivo. E quais soluções para o problema, né? Exato. Ou seja, essas 4 perguntas têm que ter respostas na conclusão. E aí, vocês que são torcedores também de times, né? Muito mais o Wanda aqui, que é corintiano também. Vocês acreditam que no Enem já teve uma redação conhecida como o hino do Palmeiras? Eu acho que eu nunca vi falar nisso. Eu acho que Já comentei vi. com você que eu vi do miojo. Do miojo, perfeito. Do miojo. Vocês já ouviram falar do miojo? Do miojo já, eu ouvi falar da redação do miojo. É a mesma coisa que a do miojo. A do miojo, para quem não sabe, é uma redação que, de repente, no meio do texto, a pessoa fala: como estou cansado de produzir esse texto, eu vou ensiná-los agora a fazer uma receita de miojo. Primeiramente, pegue um miojo, ferva a água em 3 minutos, e daí no final do texto ela volta com a conclusão normal, né? Tendo em vista os assuntos discutidos, o assunto discutido, ou seja, ela usa uma parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto. Total, né? E essa parte deliberada, ela foi motivo de que na época que ela foi colocada, tanto a redação do miojo quanto a redação do Palmeiras, que era a mesma coisa, só que do nada ele falava: por que no Alviverde imponente
não sei o que lá. No não sei o que lá. Gramado e que a luta o aguarda. Era lá no Gramado que a luta o Desconectado aguarda. E aí, o que aconteceu? Essas duas sedações, no ano que elas foram produzidas, elas passaram no processo. Não, mas a do miojo foi 1.000 pontos. Não, foi 550, Foi aprovada, né? mas foi aprovada. O que foi uma lástima, né? Porque, imagine, você encher linguiça com... Imagina, o professor ensinou a vida inteira, o cara me solta uma receita do miojo, né? Exato, ele encheu uma linguiça com miojo, essa que é a verdade, né? E completou, né? E completou, né? E completou e passou, e daí o que aconteceu? O Exame Nacional se corrigiu. No ano seguinte ele falou, então, parte do trecho deliberadamente desconectada do tempo proposto, se colocada, vai ser zerada a redação. E aí nunca mais tivemos, pelo menos do que foi divulgado, esse tipo de problema, né? Mas é o correto, né? Foi apertado o botão de alerta, né? Se você colocar, tá fora. Miojo, Palmeiras. Nada a ver, né? Com os Corinthians, pelo menos, da redação, né? Corinthians você nem pegava, né? E é hoje, hein? Mas assim, você sabe você sabe assim que é legal, porque você tem que pôr em prática o seu ensinamento, né? Porque você chegar ali, você não pôs em prática nada que você aprendeu, né? É um tapa na cara do professor, né? Sim. Você não tem argumento para você pegar a redação do começo e até o final e tem que colocar um monte de coisa que não tem nada a ver com a redação. Faltou, né? Para completar as linhas, né? Exato, faltou pouco, faltou muito. Porque o mínimo é tão pouco, né? São 7 linhas só. E agora, é que eu falo para os meus estudantes, vamos otimizar o nosso espaço. Então, se a gente conseguir chegar até a 30ª linha com argumentos... com coisa que realmente tenha... Como você agora, falou, se for para chegar a 30ª linha com injeção... Eu vou falar com o Palmeiras. Eu vou falar por experiência própria. Eu achava que não fazia. Da primeira vez que eu fiz, só que eu fui no rascunho. Eu fiz lá, daí não cheguei à conclusão, falei, nossa, agora só se eu tivesse feito. Porque normalmente eu já fazia direto, falava, não vou perder, tenho que fazer direto. E você tem que fazer um rascunho, né? Tem. Só que daí eu olhava o horário e falava, putz, cara, eu não tô aguentando mais. Aí eu fazia, acho que tem alguma, se não me engano, nem eu zerei, acho que eu devo ter falado alguma coisa, mas eu contestei lá, porque normalmente eu não vou falar coisa desconexa. Como é que você conseguiu zerar? Acho que foi na redação, porque se tomar zero na redação já era, né? Isso. Acho que é porque da conclusão, acho que se você falar alguma coisa errada, eles zeram a sua prova inteira. Tá louco. E na próxima, você só fez uma redação? Agora eu fui bem, agora. Mas essa aí, isso é que agora aconteceu. Você tem obrigação de ir bem. Não, ano passado eu fui bem, eu fiz 600 e poucos pontos. Fazia 20 anos que eu não estudava, né? E você que percorreu o Enem, né, também, você sabe que mudou bastante o Enem, né? Então, mudou muito. E quando eu fiz em 2004, acho que foi a última vez, era totalmente diferente. Era um dia de prova só. Era totalmente diferente. Eu fiz uma vez, acho que foi aqui que eu fiz, não. Já na cidade de São Miguel? Eu fui fazer uma vez, perdi porque eu fui na escola errada. Aí, ó, como que pode? Essa vez foi em Itapetininga. Foi em Itapetininga. E aqui eu fiz, eu acho que no Maria Elisa, hein? No Maria Elisa e Nestor, né? Acho que no Maria Elisa. Já tinha Enem em São Miguel. Já tinha. São Miguel, Então, eu fiz, para quem tinha feito em 2004, eu fiz em 2017, depois fiz em 2018, 2019 eu não fiz. Que daí já tinha mudado, já era 2 dias de prova. Nossa, daí já tinha mudou totalmente. Aí fala, nossa, tá difícil, hein? Nossa senhora. Eles estão cada vez mais afunilando, porque senão... Não, e você sabe que tem muita gente aí que tem condições e nem a própria estrutura está preparada para isso. Mas você sabe que mudou bastante, era que o que eu aprendi, cheguei lá, tipo... Ficou 50-50. O que eu aprendi ficou 50% e as novidades eram 50%. Então, sim. Tipo, tinha coisas que você eu nem tinha visto. Tinha coisas que nem tinha visto. Que muda, o sistema mudou muito, né? Tipo, 20 anos. Nossa, se a gente for parar para pensar no Enem da nossa época, que é o Enem lá de 2004 e pouco, esse Enem, gente, ele é um Enem de um dia só, com redação e questões de vestibular. Se eu não me engano... Tinha 63 questões ou era 90? Acho que era 90 questões. Você demorava mais para responder as perguntas pessoais do que... E esse Enem, ele não te dava um passaporte direto para instituições públicas. Ele apenas dava uma pontuação, um bônus, para você entrar nessas instituições. Agora não. Agora eles falaram o seguinte, já que a gente vai fazer com que o Enem seja o vestibular dos vestibulares,
Vamos fazer com que ele tenha 2 Eu dias acho que de a prova. FUVEST é outro, né? Então, A FUVEST é da de São Paulo. Mas ela é maior, né? A FUVEST é maior, não é? Maior. O Maior, nosso, né? Maior pra São Paulo. o nosso tempo está acabando. Aliás, já acabou. Tudo bem. Vou fazer uma pergunta aqui pro. Você não acha, ô Jonas, que uma prova, um Enem, enfim, é suficiente para você analisar um aluno? Porque, vamos lá, de repente, nesse dia, eu não estou legal. Uhum. Tá? Nesse dia aí, eu tive aí um entreveiro com a namorada, minha cabeça tá... Eu vou lá e faço uma porcaria. Não é que eu não tenha condições, eu posso fazer bem melhor. Sim, Mas naquele dia, não rolou. exato. Né? Agora, é aquele dia que valeu. Se você... Agora só ano que vem, né? Exatamente, é aquele dia. Eu acho que, eu não sei como que tá, eu não digo do Enem, mas eu digo no geral, na escola no geral. Porque você tem aluno, às vezes, que você sabe que o aluno é um aluno competente, é um aluno aí que é dedicado. Aí ele vai fazer um vestibular ou vai fazer aí uma prova para ver se ele consegue aí alguma coisa aí, uma faculdade, e não estava legal naquele dia. E naquele dia, realmente, aí ele não foi... O psicológico dele não estava bem, O né? psicológico não estava bem. Quer dizer, ele é um cara que tem bagagem, ele conseguiria fazer, mas naquele dia ele fez de uma forma em que, como o Evandro falou, o psicológico dele não estava legal, ele acabou sendo aí reprovado. Né? Sim. E aí, você não acha isso... Quer dizer, eu acho injusto, Aham. mas não tem o que fazer, não é? É a famosa logística, né? É. Para a gente conseguir dar conta de um Exame Nacional do Ensino Médio, que é para tantas pessoas, para tantos pré-vestibulandos, para tantos que estão no ensino médio. Vai mudar a vida de muitas pessoas, né? Eles já fizeram, assim, 2 dias de prova, né? Mas eu sou defensor daquele método de... Como que eu posso dizer? É a continuidade do dia a dia, né? Do... Processual, É. né? Continuidade. Por exemplo, agora no estado nós temos o Provão Paulista. E esse Provão Paulista, a professora Giovana pode até falar melhor, os outros professores colegas também, mas eles ocorrem simulados ocorrendo no 1º, 2º e 3º anos, né? Tem processos avaliativos seriados que ocorrem em certas universidades, que você, ao invés de fazer uma prova no 3º ano, você faz uma prova no 1º, uma prova no 2º, uma prova no 3º. Você tem E aí você tem um total de pontos. E é legal, né? É melhor. É assim, eu acho mais justo do que Bem mais justo. uma prova de um dia só, Deu 2 dias, né? ou concurso público também, que é uma prova de um dia só. Assim, se tivesse algo que fosse mais processual para avaliar o cidadão, uma entrevista, eu sei que isso custa muito e a logística é muito tremenda. Mas, em compensação, você ia ter pessoas mais qualificadas, capacitadas. O que pode preparadas. acontecer, às vezes acontecer alguma coisa, luta, alguma coisa no dia da pessoa, como que a pessoa não tem psicológico pra fazer, né? Sim. E vai mudar muito a vida da pessoa. Uhum. O legal seria esse mesmo, de você fazer e ir acompanhando, né? Uhum. Daí para depois colocar ela para fazer uma prova, né? Sim. Para você ter realmente aí aquelas escolhas que são escolhas, não foi escolha de um dia. Isso aí foi um processo e ela está aqui devido a esse processo que ela passou e foi bem nesse processo. E o legal é que você podia avaliar melhor o professor. Sim, você tem um Né, processo a longo também, prazo né? menos custoso. Claro. Menos oneroso para a própria rede, porque você vai conseguir conhecer melhor ou ligeiramente melhor o funcionário com o qual você vai contratar. É isso mesmo. É isso aí. Bom, infelizmente, meu amigo, Opa, infelizmente, ô Jonas, chegamos aí, né, ao final. Chegamos bem. Chegamos bem, graças a Deus. Invadimos já até o horário aqui da próxima programação, mas eu acho que o papo foi muito gostoso. Hoje tem muito assunto, né? Nossa, nem fale, gente. Passou mim, rápido, né? Passou o papo voando. foi gostoso e com certeza aí eu acho que deve ter uma parte 2 aí com o nosso amigo Evandro. Opa, Quem sabe, né? quem sabe, né? Eu estou à disposição. O legal é assim, agora, obrigado pela sua entrevista. O legal é que agora eu vou falar dos patrocinadores e o novo patrocinador que está comigo, deixa eu voltar aqui. Tudo bom? Tudo bom, Ana? Olá, Já tudo bem? vai pro ar, né? O que acontece? O que está comigo são questões para concurso, que vai ser um novo. Vai ser um novo empreendimento que vai ter em São Miguel. Tem o curso popular do Opoca, mas vai ter questões para concurso agora, para você que quer fazer concurso. Questões Para concurso. É um novo empreendimento que logo vai ter novidades aqui. Semana que vem ela vai estar aqui para explicar para nós como funciona. E legal, porque você estava falando sobre. Nosso tema foi esse.
E agradecer que semana que vem ela vai estar aqui, vai explicar melhor como vai funcionar. Vai ter um aulão da região aqui, São Miguel e Itapetininga, para formar isso. E muito legal. 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 Mais uma oportunidade. Legal. E, deixa eu ver, outro que está comigo agora. Novamente. Boa tarde. EF Construções do meu amigo Fernando e meu amigo Eduardo. Ele está fechando com nós. O que você precisa de alicerce ao acabamento, eles fazem. Se precisou, é só ligar para eles. Então, é legal que são jovens que estão começando, que estão tendo estrutura, que quer formar, que quer empreender. É muito legal, né? Eu acho que é uma profissão que não tem fim, né? Porque todo mundo está derrubando uma parede, todo mundo tirando um telhado, mudando. E para você ter uns pedreiros de confiança, você tem que entrar na sua casa. Essa é a questão de confiança, né? E agradecer a você, muito obrigado, agradecer aos patrocinadores, Pitbull Aço, que sempre está com nós, né? Xavier Supermercado. E agradecer também a Lanches Catarinense, né? Não pode ficar de fora. Opa, faltou um lanche para nós aqui. Agora se não cuidou do estômago, não cuidou de nada, né, amor? É o nosso alicerce. Com certeza. Muito obrigado, Jonas. Espero que as pessoas entenderam muito bem. E tem muitas novidades aí também, né? Com certeza. E o papo foi muito agradável. Obrigado, Jonas. Pessoal. Muito obrigado, pessoal. Uma boa tarde a todos. Opa. Muito bem, agora a programação continua por aqui. Está chegando o pessoal aqui da Igreja Filadélfia. Eu tenho de volta Segunda-feira.